Os caras pipocaram pra Noruega, zaga do cacete, campada de desgraçado, que não sabe o que é o Brasil. O Casemiro que anda em campo, o Ancelotti, que medíocre na seleção brasileira. A participação do Neymar no jogo, pra quem esperava que ele fosse decidir a Copa do Mundo pro Brasil, tá aí arrumando briga na reta final da partida. Pra isso que ele veio. Eu fico pensando naqueles que fizeram campanha pro Neymar vir pra Copa. Hoje nós estamos voltando pra casa, a seleção brasileira tá indo embora e a Noruega tá seguindo em frente. A seleção brasileira caiu de novo, e dessa vez não foi numa final, não foi numa semifinal, não foi nem nas quartas de finais. O Brasil caiu nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, perdendo por 2-1 para a Noruega, com Haaland decidindo o jogo e mandando a maior campeã do mundo para casa mais cedo. Mas a pergunta é, essa eliminação começou mesmo contra a Noruega? Não, a derrota para a Noruega foi só o último capítulo de uma história que começou muito antes. Uma história de bagunça, troca de treinador, promessa não cumprida, escolhas questionáveis, pressão, falta de planejamento e uma seleção que tinha talento, mas parecia não ter rumo. E hoje a gente vai voltar no tempo para entender como o Brasil saiu do sonho do Hexa para mais um vexame mundial. Fala galera, seja muito bem-vindo ao canal. Hoje a gente vai falar da seleção brasileira. Quem são os culpados dessa eliminação, dessa trajetória que foi pra mim um vexame? Tem muitos erros, muitas coisas estranhas que, cara, sinceramente, eu que acompanho a seleção brasileira há muitos anos, eu nasci em 88, então eu vi uma geração foda. Cara, todo mundo tremia, todo mundo pagava pau pro Brasil. E hoje, a gente é chacota. Mas, chega de enrolação, e antes de começar o vídeo, esmaga o like e bora pro vídeo. Depois da Copa de 2022, quando o Brasil caiu para a Croácia, nos pênaltis ficou claro que a era Tite tinha acabado. Tite ficou 6 anos no comando. Teve organização, teve bons números, teve elenco forte, mas não conseguiu entregar aquilo que o povo brasileiro mais queria, uma Copa do Mundo. A eliminação doeu, mas o pior veio depois, porque o Brasil precisava virar a página rápido, precisava escolher um novo técnico, criar um projeto e começar um novo ciclo. Só que a CBF não fez isso. A CBF entrou em uma novela. E o nome dessa novela era Carlos Ancelotti. Ancelotti era um sonho, um dos maiores treinadores da história, campeão por gigantes da Europa, respeitado por jogadores, acostumado com vestiário pesado e com grandes estrelas. A ideia parecia perfeita, trazer um técnico estrangeiro, vencedor, experiente e alguém capaz de dar ao Brasil aquilo que faltava: controle, equilíbrio e casca em jogo grande. Só que tinha um problema: Ancelotti ainda estava no Real Madrid. E enquanto a CBF esperava, a seleção precisava jogar. Foi aí que veio Fernando Diniz. Diniz assumiu como técnico interino. Isso já dizia muita coisa. Ele não era o plano principal, ele não era o projeto de ele era o cara que seguraria o lugar até Ancelotti chegar. E aí está o primeiro grande erro. Como você cobra a autoridade de um técnico que está só guardando vaga, Diniz chegou em uma ideia muito própria de futebol. Toque curto, aproximação, posse de bola, saída trabalhada, jogadores trocando de posição. No Fluminense isso fazia sentido, mas na seleção o tempo era curto demais. Seleção não treina todos os dias. O técnico pega os jogadores por poucos dias, tenta encaixar uma ideia, joga, viaja, perde atleta por lesão e já precisa entregar resultado. No começo, até parecia que poderia dar certo. O Brasil venceu a Bolívia, depois venceu o Peru fora. Parecia um início tranquilo, mas logo veio o primeiro alerta: empate com a Venezuela dentro de casa. Muita gente tratou como um tropeço normal, mas ali já dava para ver que o time tinha posse, tinha nomes importantes, mas faltava força, faltava agressividade, faltava aquele Brasil que ia encurrala os adversários. Depois veio a derrota para o Uruguai. Junto com ela veio a lesão grave de Neymar, seu principal nome técnico, mas também perdeu uma referência emocional. Gostando ou não do Neymar, ele ainda era o jogador que chamava a responsabilidade. Na sequência veio a derrota para a Colômbia e depois o golpe mais simbólico: derrota para a Argentina no Maracanã. O Brasil perdeu em casa pelas eliminatórias. Algo que parecia impossível virou realidade. Ali, a passagem de Diniz praticamente acabou. Mas é justo colocar tudo nas costas dele? Não. Diniz teve culpa, sim. O time era instável, vulnerável e parecia confuso. Mas ele também foi colocado em uma situação ruim. A CBF criou um ambiente provisório. A seleção ficou esperando Ancelotti.
o técnico interino tentou implantar uma ideia difícil. O resultado foi um time sem confiança. Quando ficou claro que Ancelotti não viria, naquele momento, e foi aí que chegou o Dorival Júnior. Dorival veio com outra proposta, mais simples, mais equilibrado, mais pé no chão. A missão era apagar o incêndio deixando pelas eliminatórias e recuperar a confiança do grupo. Ele tinha moral no futebol brasileiro. Era respeitado, tinha vencido títulos importantes, parecia um nome curto para estabilizar a seleção. Mas Dorival não pegou uma seleção zerada, ele pegou um time pressionado, uma torcida irritada, uma imprensa em cima e um elenco que não sabia exatamente que cara queria ter. E esse foi o problema. Dorival organizou algumas coisas, mas não conseguiu transformar o Brasil em um time dominante. A seleção até melhorou em alguns momentos, mas continuava oscilando. Um jogo dava esperança, no outro vinha dúvida. Faltava padrão, faltava liderança, faltava confiança, faltava aquele sentimento de que o Brasil sabia exatamente o que estava fazendo. Faltava aquele sentimento de que o Brasil não sabia exatamente o que estava fazendo. E enquanto isso, a sombra de Ancelotti continuava rondando, porque mesmo com Dorival no comando, muita gente ainda pensava, será que o verdadeiro projeto não era um Ancelotti? E quando Ancelotti finalmente assumiu a seleção em 2025, a expectativa explodiu. Agora sim, dizia alguns, agora o Brasil vai ter comando, agora o Brasil vai ter experiência, agora o Brasil vai voltar a ser respeitado. Ancelotti chegou com nome, peso, moral, só que nome não resolve tudo. Ele precisava escolher suas peças, precisava montar um grupo, precisava decidir quem seria titular e quem ficaria fora e quem teria confiança, quem seria banco e qual seria o cara do time. E aí começaram as escolhas. Ancelotti tentou dar equilíbrio ao Brasil. Não era aquele Brasil de loucura ofensiva o tempo inteiro. Era um time mais controlado, mais europeu, em alguns momentos tentando não se expor tanto. Só que isso também gerou críticas. Porque o torcedor brasileiro não quer só ganhar. O torcedor brasileiro quer ver o Brasil mandar no jogo, dar show. E muitas vezes a seleção parecia cautelosa demais. Ancelotti tinha experiência, claro, mas ele também chegou em um ciclo já machucado. Ele não pegou uma seleção pronta. Pegou uma seleção que vinha de Diniz e Dorival, esbagaçada, pressão, desconfiança e anos de falta de projeto. Mas mesmo assim, a cobrança era inevitável, porque quando você é Carlos Ancelotti e assume a seleção brasileira, não existe desculpas pequenas. Na Copa do Mundo de 2026, o Brasil chegou com uma mistura de esperança e desconfiança. Tinha camisa, tinha jogadores bons, tinha treinador famoso, mas não tinha aquele medo que o Brasil costumava causar nos adversários. Antigamente, quando o Brasil entrava em campo, o adversário tremia. Já sentiu o peso da camisa. Em 2026, meu irmão, os adversários olhavam e pensavam, dá pra ganhar. É incrível como a seleção brasileira virou essa bagunça que é hoje. Nenhum dos maiores treinadores do mundo, que pra mim era considerado Carlos Ancelotti, não tem nem o que falar do cara, olha o currículo dele, conseguiu dar um jeito nessa seleção brasileira. Mas ele teve muitas parcelas de culpas também, teve muitas. Pra mim, uma delas, convocação de alguns jogadores que você nem sequer ouviu falar. Ah, por que esse clã não foi convocado? Ah, porque esse cara aí fez 10 gols na Premier League. E a Premier League, porra, é foda pra caramba. Então o cara fez 10 gols, vou levar ele. Segundo, cara, o Brasil não tinha goleiro melhor que esses caras. Parece que o cara, tipo, é... Cara, você tem que convocar Alisson, Ederson e o terceiro goleiro que eu não entendo até hoje, que é o Everton. Não entendo, cara. Cara, Hugo Souza, que vinha sendo convocado em todos os jogos da seleção para ser o terceiro goleiro, do nada o cara convoca o Everton. Mas enfim, isso não vem ao caso. O que pega mais ainda, o cara morrer abraçado no Casemiro, meu irmão. No Casemiro. O cara tava parecendo um balão, mano. O cara não conseguia marcar ninguém, o cara não conseguia dar um pique de 1 metro. E o cara insistiu até o final nessa íngua, mano. Danilo, ex-jogador, cara, por que não machucou o Wesley? Por que não convocou um lateral de ofício, cara? Convocou essa íngua do Danilo, cara. Nem sei por que convocou esse cara, mas na verdade quem ele convocou pra cobrir o Wesley foi um volante, que é o Ederson. Um jogador que joga nem sei aonde, cara, lá na Itália, mano. É uma vergonha. E tipo, um padrão assim, cara, o Brasil entrava com medo, cara, nos jogos. Não tem como, cara, você entrar com medo da Noruega. É muitos erros. E essa CBF maldita, esse câncer do Brasil... Cara, vou falar pra você, enquanto tiver esses caras podres no meio da CBF, a gente nunca vai ganhar uma Copa do Mundo. Nunca. Nunca mesmo, cara. Dá a impressão que a seleção hoje é envolvida por empresários. Tipo, eu quero que você convoque o fulano ali porque ele fez 10 gols ali em tal liga e, porra, e a Copa do Mundo vai ser uma vitrine pra ele, pra um clube maior.
Ah, a Nike chega ali, não, quer que você escala e coloca tal jogador porque ele é patrocinado pela gente, a gente que patrocina vocês, então vocês têm que escalar os jogadores que a gente também patrocina. Dá a entender isso, cara, porque tem uns jogadores ali que jogam que, cara, nem, não sei, mano. É muito estranho, cara, é muita coisa que pega ali, tá ligado? Não dá, cara, pra aliviar. Isso talvez seja uma das coisas mais duras de aceitar. Na fase de grupo, o Brasil avançou, mas não passou uma imagem de uma seleção imbatível. Teve momentos bons, sim. Teve jogadas individuais, teve controle em algumas partidas, teve lampejos de qualidade, mas também teve sinais de alerta. O time criava e não matava, tinha posse, mas às vezes sem profundidade. Tentava controlar, mas sofria quando era pressionado. E quando o jogo ficava emocional, a seleção parecia perder clareza. Mesmo assim, veio o mata-mata, e o adversário era a Noruega. Muita gente olhou para o confronto e pensou, é obrigação passar. Mas o futebol não funciona mais assim. A Noruega tinha um time físico, organizado e perigoso. E tinha Haaland. Contra Haaland, você pode jogar melhor por muito tempo. Pode controlar o jogo, pode ter mais posse, mas se der 2 chances, ele acaba com tudo. Apesar do Brasil não ter tido nem mais posse de bola do que a Noruega. Isso foi mais vergonhoso. E foi o que aconteceu. O Brasil teve chances, e chances claras. Teve momentos para construir a classificação, mas não decidiu. E a Copa do Mundo não perdoa, ela pune, você nunca pode dar esse mole. A Noruega cresceu no jogo, Haaland apareceu e o Brasil, mais uma vez, sentiu o peso do jogo grande. O apito final não eliminou apenas um time, eliminou uma ilusão. A ilusão que bastava trocar de técnico, a ilusão que bastava trazer Ancelotti, a ilusão que bastava ter jogadores talentosos. A ilusão de que a camisa resolveria tudo sozinha. E aí, a pergunta principal. Quem foi o culpado? Primeiro, a CBF. A CBF tem enorme responsabilidade, porque uma seleção do tamanho do Brasil não pode passar um ciclo inteiro improvisando. Depois de 2022 era preciso ter plano, mas o que vimos foi espera, interino, mudança, nova mudança e só depois Ancelotti. A seleção virou o laboratório, virou bagunça. Segundo, Fernando Diniz. Diniz errou ao tentar aplicar uma ideia complexa em pouco tempo. O time ficou exposto, perdeu jogos importantes e entrou em crise. Mas ele não foi o único culpado. Ele foi colocado em um cargo provisório, em um ambiente provisório, com uma missão quase impossível. Terceiro, Dorival. Dorival tentou organizar, mas não conseguiu fazer o Brasil convencer. Talvez tenha faltado ousadia, talvez tenha faltado encaixe, talvez tenha faltado tempo. Mas também é verdade que ele herdou um problema que já vinha de antes. E o quarto, Ancelotti. Aqui não dá para aliviar. Ancelotti chegou com o status de salvador, teve peso nas escolhas, na montagem do time e na forma de jogar, na condução do grupo. Se o Brasil caiu na Copa, ele tem culpa também. Talvez tenha sido cauteloso demais, talvez tenha escolhido peças que não responderam, talvez tenha demorado para ajustar o time, talvez tenha tentado dar equilíbrio e acabou tirando agressividade. Mas ele também entrou num ciclo que já estava torto. E quinto, os jogadores, é claro. A seleção tinha talento, mas faltou resposta. Em momentos decisivos, faltou personalidade, faltou frieza, faltou transformar qualidade individual em força coletiva. E no fim, a culpa não é de um nome só. Não foi só Diniz, não foi só Dorival, não foi só Ancelotti, não foi só a CBF, não foi só os jogadores, foi tudo junto. Foi uma sequência de erros. O Brasil perdeu para a Noruega em 2026, mas começou a cair lá atrás, quando saiu da Copa de 2022 sem saber exatamente o que queria ser. A seleção brasileira ainda tem camisa, ainda tem história, ainda tem talento, mas o futebol moderno não respeita passado. Respeita a organização, respeita projeto, respeita trabalho, respeita quem chega preparado. Em 2026 o Brasil chegou com nome, com peso, com expectativa, mas não chegou pronto. Talvez essa seja a maior dor. O Brasil não perdeu porque deixou de ter jogador. O Brasil perdeu porque deixou de ter caminho, planejamento. Enquanto a seleção continuar vivendo de improviso, a história vai se repetir. Troca técnico, muda a convocação, cria esperança, vem a Copa, cai no mata-mata. E depois todo mundo pergunta, quem foi o culpado? A resposta mais honesta é, o culpado foi o ciclo inteiro. O ciclo mal planejado, mal conduzido e mal resolvido. Agora fica a pergunta, será que dessa vez o Brasil vai aprender? Ou em 2030 a gente vai estar aqui contando a mesma história outra vez? Bom galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E deixem no comentário de quem que vocês acham que foi a maior culpa dessa eliminação da Copa de 2026 do Brasil.
Tem muitos culpados aí, né? Deixei a opinião de vocês. E mais uma vez, se você não é inscrito no canal, se inscreva, esmaga o joinha. E galera, a gente vai ficando por aqui. Agradeço mais uma vez vocês. Até o próximo vídeo. Valeu e fui!